Sejam bem-vindos a mais um podcast da Sobrac, no tema Testes Genéticos em Arritmias Cardíacas. Meu nome é Luciana Saciloto, sou médica assistente do Ambulatório de Arritmias Genéticas do INCOR e fiz meu doutorado na área de arritmias genéticas. É um prazer apresentar e estar aqui com três grandes amigos, Dr. Francisco Darrier, que foi meu orientador de tese de doutorado, é médico assistente do Ambulatório de Arritmias Genéticas. Dr. Eduardo Stenick, médico eletrofisiologista do Hospital Mater Dei, do Hospital Biocor Redditor, Hospital de Servidor Público Ipsen e diretor do estudo Renômica, um estudo bastante conhecido no Brasil em testes genéticos. Tenho também o prazer de falar com a Mirella, praticamente contemporânea minha na ritmologia clínica, assistente do setor de eletrocardiografia do INCOR e pesquisadora da unidade de arritmias do INCOR em síndrome de Brugada. Então, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês, e principalmente começando sobre uma importante diretriz consenso, que nós tivemos a honra de participar, uma diretriz que justamente depois de 11 anos da sua primeira publicação, faz uma atualização em como solicitar os testes genéticos em arritmias cardíacas. Acho que, acima de tudo, isso mostra para a gente que houve uma evolução no conceito e na prática clínica, e então, para começar, esquentando aí a nossa conversa, eu gostaria de saber qual foi a opinião de vocês nessa publicação, acima de tudo, sabendo que nós tivemos uma atuação bastante ativa nessa publicação. Eu participei principalmente da parte de hipertrófica, e onde eu tenho uma vivência bastante interessante, e eu tive a felicidade de poder, na prática clínica, ser exposto a muitos casos de fenocópias de cardiomiopatia hipertrófica, né? Quando eu comecei a atender esses pacientes, não existia nem ainda a descrição genética do gene do PRKG2. Eu já tinha uns 40 pacientes que eu tinha selecionado, que eu não tinha a menor noção do que se tratava. Eu só sabia que eram parecidos com a hipertrófica, mas que tinham alguma coisa diferente, porque eles tinham muitos distúrbio de condução, morte súbita, precisava de marca-passo, enfim. Isso despertou meu interesse pela genética, e esse interesse foi ainda mais despertado pela convivência com o Dr. Fernando Cruz, que eu queria mencionar aqui, que hoje ele está aposentado por doença, mas o Dr. Fernando foi um grande entusiasta da análise genética, tanto é que ele foi o artífice um dos primeiros laboratórios que foram montados no Rio de Janeiro, e hoje é um laboratório de grande fluxo, que leva o nome dele. Acho interessante mencionar isso. Mas é um aprendizado constante, né, Francisco, Mirella e Luciana? A gente está sempre, todo dia, aprendendo mais um pouquinho e desaprendendo também, porque existe aí uma das importâncias dessa, que você pediu para mim comentar, do consenso, é que a gente vê um sobe e desce de importância de determinadas mutações. Hoje uma mutação é considerada patogênica, amanhã ela deixa de ser considerada patogênica. Isso é uma coisa que confunde um pouco os clínicos, né? Olá, Luciana, Sternick, Mirella, prazer estar aqui com vocês. Foi muito, muito gratificante, e principalmente para nós brasileiros, né, fazemos parte de uma diretriz de cunho internacional. Deixar claro que agora não tem mais aquela historinha de diretriz europeia, diretriz americana, mas é um documento, né, de consenso, para melhor dizer, né, porque foi um documento de consenso, até porque a diretriz é quando a gente tem muita certeza. E como o campo da genética, a gente tem a parte das certezas e muitas incertezas, então ele acaba sendo um documento de consenso do qual nós participamos. E eu tive a honra de ser convidado para fazer a revisão do texto. Então foi bastante trabalhoso, eu tive que ver ponto a ponto cada arritmia genética, né, cada detalhe dessas arritmias. E o mais interessante é que, para quem puder ler, é a questão de avaliar o quanto que você ganha em termos de diagnóstico, o quanto você ganha de prognóstico e de terapêutica, né? Então, você vai ver, a gente vai perceber isso, que em algumas a gente tem mais segurança para nomear essas questões, com mais quantidade de informações, e em outras a gente está engatinhando. Aliás, engatinhando estávamos há muito tempo, e hoje a gente já conseguiu progredir bastante. Eu acho que é a grande razão da nossa conversa hoje.
Perfeito. Então, eu gostaria até de, falando aí da importância do papel do teste genético, rendimento do teste genético, eu não sei se são termos que são palatáveis aí no dia a dia, mas eu gostaria então, Mirela, que você nos contasse um pouco, principalmente porque a gente já começa por aquilo que todo mundo adora nos provocar, mas e para a síndrome de Brugada? Qual é o papel do teste genético ou qual é o rendimento do teste genético na síndrome de Brugada? E você que tem trabalhado na ablação, no pré e pós, na ablação desses pacientes, como que você vê o uso do teste genético e como você explicaria para as pessoas a diferença entre o papel do teste genético e o rendimento do teste genético? Então, vamos primeiro falar dos conceitos, né? O rendimento de um teste genético ou de qualquer teste é a positividade desse teste numa pessoa doente, né? Então, quanto que realmente você fazendo aquele teste, você vai conseguir um diagnóstico, né? E claro que quanto maior o rendimento de um teste, mais importante é o teste genético para o diagnóstico daquela doença. Então, por exemplo, na síndrome de Brugada, como você falou, o rendimento do teste genético é baixo, fica em torno de 20% a 30% dos pacientes. Então, assim, nem todos os pacientes que têm a síndrome vão ter um teste positivo, né? Diferente do QT longo, em que o rendimento é altíssimo, vai de 80% até 90%, 95% em algumas síndromes, né? Enfim, alguns subtipos, e que não só o papel do teste genético é tão importante não só para o diagnóstico, mas também para o prognóstico, para o tratamento do paciente. Doutor Sternick, gostaria de complementar? Eu acho importante, nesse momento que a gente está falando de rendimento, a gente falar para as pessoas como é que é esse processo de formação de patogênese de uma pessoa que tem uma mutação, uma variante patogênica, e como é que isso vira uma doença, como é que isso se transforma num fenótipo positivo. E, basicamente, nessa diretriz, o pessoal classificou de 3 maneiras. Você pode ter, por exemplo, uma doença com uma mutação muito rara, mendeliana, por exemplo, a cardiomiopatia hipertrófica, e essa doença, pelo fato de ser um gene muito raro, mas um gene de alta patogenicidade, ele vai justificar a doença por si só. Do outro lado do espectro, você tem as variantes comuns, pessoas que têm polimorfismos, que são muito mais frequentes na população, mas que isoladamente eles não causam doença nenhuma, mas a associação de múltiplos polimorfismos pode levar a uma doença. Um exemplo é a fibrilação atrial. Você hoje tem fatores de predição de risco, né? Para os fatores poligênicos de risco, para você saber quem que tem mais chance de ter fibrilação atrial genética ou não. Mas é completamente diferente essa patogenicidade. Então, a cardiopatia hipertrófica que tem uma mutação altamente patogênica, ela vai ter um rendimento altíssimo. E a FA, não, e a Brugada, idem, né? A Brugada ainda tem outro problema que a gente não sabe que doença que é essa, se são várias doenças catalogadas por um eletrocardiograma ou não, né? Acho que a Mirela até pode complementar essa questão da síndrome de Brugada, né? Já que 80% dos pacientes apresentam teste genético concluindo como negativo, né, Mirela? O que está nas discussões atuais dos estados de arte do teste genético em síndrome de Brugada? Então, uma coisa interessante é a fisiopatologia, né? Que a gente pensa que tudo que encurta o potencial de ação, né, pode levar a uma síndrome de Brugada, e tudo que alonga uma síndrome do QT longo. E, na verdade, não é tão isso. Existe uma diferença do potencial, da duração do potencial de ação entre epi e endocárdio. E uma série de fatores pode interferir com isso, fatores ambientais, a resposta do paciente a esses fatores ambientais, interação com sistema nervoso autônomo, com drogas, com temperatura, ou mesmo algum grau de alteração anatômica microscópica, né? Então, existe mais fibrose na via de saída do ventrículo direito. Então, realmente, é uma ampla discussão, né, essa questão da síndrome de Brugada. Já na cardiopatia... Desculpa, mas só complementando, o consenso que, né, é uma honra para mim estar aqui com os 3 brasileiros que participaram do consenso, né, de testes genéticos em cardiopatias.
Mas justamente o consenso já fala, né, nesses 30 anos em que se desenvolveu muita tecnologia de sequenciamento de DNA, sequenciamento genético, tudo, isso foi desenvolvido demais. E as formas de transmissão da doença também foram evoluindo, que inicialmente era aquela questão mendeliana, autossômico dominante, autossômico recessivo, alguma coisa ligada ao X. E depois agora a gente começa a ver as doenças oligogênicas, ou a combinação de genes que pode levar a uma doença mais importante, a manifestação da doença, como o Dr. Sternick falou. Ou alguns genes que podem, em cima de outro que está mutado, podem modificar a doença. Então, ainda tem um vasto campo para ser descoberto, né? E aproveitando isso que você citou, Mirela, eu gostaria também de que o Dr. Darrier desse um pouquinho da experiência que recentemente foi publicado no nosso grupo, né, um trabalho importante em cardiopatia ritmogênica do ventrículo direito, com preditores clínicos interessantes. Então, eu gostaria de conversar com o Dr. Darrier sobre o papel do teste genético, então, na cardiopatia ritmogênica de ventrículo direito. Perfeito, Luciana. Em cardiopatia ritmogênica, primeiro que a palavra a gente foi melhorando o diagnóstico e a compreensão. A gente antes chamava tudo de displasia, o Sternick também é dessa época, né? Que chamava tudo de displasia, basicamente confinado ao ventrículo direito, e quando a gente começa a entender que tem casos mais para o lado esquerdo, casos biventriculares e casos mais para o lado direito, foi o primeiro documento de consenso que eu participei, que é o documento de entendimento das cardiomiopatias. Isso gerou, então, nossas janelas de oportunidade. E dentro da janela de oportunidade, recentemente a Natália Olivetti, né, acabou de publicar, numa revista de impacto também, a nossa experiência exatamente sobre... nós vimos também o rendimento genético nessas cardiomiopatias arritmogênicas, e nós tivemos o cuidado. E foi bastante difícil, o Sternick sabe, nem sempre é fácil, Luciana, Mirela, nem sempre você sabe que não é fácil dizer assim, isso é puramente direito. Então a gente tinha que ter certeza de que o nosso caso era uma variante quase sempre desmossomal, isso é importante para quem tem o hábito. Então a gente foi aprendendo com o tempo que, o que é rendimento genético? Vocês estão conversando aí, mas o rendimento genético depende do painel que é oferecido. E o painel oferecido, ele melhorou. A gente tem hoje uma gama de painéis muito maior, porém, tenho certeza que ela ainda é insuficiente. A gente cada vez vai aumentando mais o número de painéis, porque a Luciana até sabe muito mais isso do que eu, né? Os genes disputados, os genes que são definitivos, o quanto que aquilo vai sendo incorporado e quanto que vai sendo validado. Porque às vezes tem essa dificuldade, olha, a gente achou ou não achou, então qual foi o nosso rendimento genético? Parecido com a literatura, em torno de 60%. A grande maioria, variantes desmossomais, principalmente em placofilina, em desmogleína, desmoplaquina, são as grandes variantes que a gente encontra hoje, e aqueles casos raros, a gente tem um ou outro, laxus, né, placoglobina, tal, mas não é o dia a dia da gente. E a gente está aprendendo ainda que é o grande desafio, que são as cardiopatias esquerdas. Dentro das cardiopatias arritmogênicas, que a gente tem percebido que o critério de baixa voltagem, bastante utilizado lá no Chagas, que a gente já aprendeu, a gente foi aplicando isso para a displasia, e o que a gente percebeu nessas doenças que também era um fator de risco, além de mutações que a gente ainda não tem muita certeza, mas a gente sabe que tem um cheiro de PKP2, ou seja, de placofilina no ar, como, dependendo desse tipo de variante, como ela está sendo colocada dentro do painel, como ela foi encontrada, como é que foi feita esse tipo de mutação, como é que ela é, né, de fato, ela é mais grave, ela é menos grave, ela é potencialmente fatal. Isso a gente até vai participar, se Deus quiser, de um futuro trabalho aí de cooperação, porque a gente está ainda em aprendizado. Mas displasia ou cardiopatias arritmogênicas, hoje, na minha opinião, é uma grande área aí de cobertura ampla para testes genéticos, incluindo para familiares, não só para os casos probandos ou casos índices, mas também para os familiares. A Luciana sabe, temos casos aí de pais que tinham a doença, que meio que, entre aspas, negligenciaram, e que, achando que tinham um problema de saúde, mandaram os filhos fazer atividade física,
e o filho acaba tendo um problema grave, muitas vezes recuperado de parada cardiorrespiratória, e aí quando você vai ver o elo perdido, peraí, não é bem o filho o problema, já começa a se ver que tem pai já com problema, e ele se manifestou precocemente, talvez por uma atividade física mais intensa. Então, chamar a atenção que a atividade física é perfeita, é ótima para a saúde, mas em doenças arritmogênicas, aí vem a questão do papel genético, e em cardiopatia arritmogênica, eu enxergo como fundamental a gente ter acesso a esses painéis e os resultados. Acho que você citou uma coisa muito importante, que eu gostaria de emendar numa outra pergunta, então, quer dizer, se você tem um paciente borderline ou um paciente com diagnóstico de displasia, na sua prática clínica, e depois eu vou estender essa pergunta ao Stenic, à Mirella, na sua prática clínica, você hesita em pedir o teste genético? Eu vou sempre considerar o teste genético, mas também terei muito cuidado, e Luciana, você sabe que eu sempre comento isso, né, de não carimbar. A gente tem que ter muito cuidado em carimbar, né, um diagnóstico numa variante ainda disputada, uma variante que você ainda não tem certeza, diferente de uma variante que já passou pelo ClinGen, pela curagem, né, pela curadoria, como, né, a gente fala, né, como tem na arte, né, a curadoria dos genes, e fala, olha, isso aqui, ninguém tem dúvida que quando acontece e se repete, isso é igual a coisa ruim. O contrário, olha, na média tem um grupo aqui que não vê muito bem isso, pode ser, como disse o próprio Stenic, olha, é uma situação em que acontece um lixinho genético que muita gente tem, que não, de repente eu posso fazer um exame em mim, encontrar e não ter nenhum fenótipo. Então, de novo, a correlação fenótipo-genótipo é fundamental, né? E a partir do fenótipo, aí sim, e documentação de um probando, o rastreamento, sim, nesse caso borderline, e a gente teve muita dificuldade, a sua pergunta é super lógica, porque a Natália e eu, nós tivemos o cuidado de afastar os casos borderline, porque a gente sabia que ia dar mais confusão para entender, já dar um score de risco poligênico, etc., mas é o caminho. Eu entendo que a gente ainda tem muitas perguntas e respostas parciais. E aí me dá muita vontade de saber, assim, para o Stenic, com essa grande experiência em cardiopatia hipertrófica e fenocópias, o quanto você, enxerga de fundamental na solicitação do teste, ou a parte clínica te basta? Você sempre pede teste genético em cardiopatia hipertrófica, Stenic? Bom, eu sempre quero pedir, e depois que eu participei dessa diretriz, eu vou pedir sempre. Agora eu tenho certeza absoluta, porque se você classificar lá na importância em termos de diagnóstico, prognóstico e terapia, na cardiopatia hipertrófica é totalmente recomendado em todos os 3 itens. Uhum. E eu te falo, é muito importante porque tem fenótipos que se sobrepõem. Imagina, um paciente que tem uma cardiopatia hipertrófica, como é que ele chega no médico? Ele faz um exame de imagem, se descobre uma hipertrofia que não é explicada por hipertensão nem estenose aórtica, e a gente fica tendo que pesquisar uma doença do miocárdio mesmo, uma doença genética do miocárdio. E a gente sabe que as mutações, elas têm uma importância fundamental. Por exemplo, você pode dividir os casos de hipertrófica entre hipertrófica familiares, que são aqueles 8 genes que a gente pede, estão presentes em todos os painéis. Tem as doenças, que são as doenças sarcoméricas, né? Tem as doenças sindrômicas, em que você tem uma manifestação cardíaca predominante ou isolada, e tem as doenças sindrômicas que têm a hipertrofia associada a grandes manifestações clínicas de doenças sistêmicas. Por exemplo, doença de Fabry, né, que é uma fenocópia que tem associação à doença cardíaca, mas tem outros sintomas que tornam o diagnóstico clínico até mais fácil. Mas é importante a análise genética porque você vai tratar esse paciente com enzima de reposição, então tem uma implicação terapêutica também. Na fenocópia do PRKD2, que eu tenho mais vivência, é fundamental o diagnóstico, e o rendimento no PRKD2 é de 100%, não é nem 95%, nem 97%, não. 100% dos pacientes que fizeram análise genética vão dar a mutação. E por que é importante? Porque esses pacientes morrem de bloqueio AV total aos 30 anos de idade. Se você não colocar marca-passo, eles vão ter morte súbita por VAV total. Então, é uma implicação terapêutica óbvia. E fugindo um pouco do meu tema de hipertrófica, mas outro dia eu recebi um paciente com miocardiopatia dilatada, né, um rapaz jovem e tal, preocupado com morte súbita, e nós fizemos uma análise genética dele,
ele tinha uma miocardiopatia dilatada, mas em classe funcional ainda 1:2, ele praticamente não tinha sintoma. Mas ele veio com a mutação FLNC, com a filamina. Aí eu falei, amigo, infelizmente você tem que colocar um CDI, porque é altíssima a incidência de morte súbita, mesmo com pouca expressão ainda da doença no ecocardiograma. Então, mais um motivo para a gente, um prognóstico, né, que você pode fazer ao paciente. Perfeito. E Mirela, e nas canalopatias, você hesita em pedir o teste genético ou a partir do diagnóstico, para você o teste está bem indicado e por quê? Então, para o QT longo, eu não hesito em pedir. Eu acho que é essencial, não só para o diagnóstico você consegue fazer clinicamente, mas muitas vezes isso aí não aparece, né? Tem alguns pacientes que têm a genética e o QT ainda está dentro do normal, num eletro está normal, de repente faz algum esforço e prolonga esse QT, enfim. Na clínica, às vezes, você não consegue ver, né, numa primeira consulta, mas tem uma história, eu acho que é super importante fazer a genética do QT longo. E funciona igual a hipertrófica, né? É uma doença de mutação rara altamente patogênica, né? Sim, altamente patogênica e que 50% morre em 10 anos se você não tratar. Então, de uma forma direta ou indireta, vai implicar prognóstico, né? Implica prognóstico e implica em tratamento também, né? Então, acho que isso aí não tem questionamento. Para taquicardia catecolaminérgica, polimórfica, taquicardia polimórfica catecolaminérgica, também é importante para o diagnóstico, né? E para o tratamento. Tem algumas variantes que, apesar de não tá tão indicada para prognóstico, tem algumas variantes que, quando encontradas, determinam um pior prognóstico nos pacientes, né? Agora, para a síndrome de Brugada, a gente, assim, em termos clínicos, não faz tanta diferença a gente conhecer a variedade genética, né? Que, na verdade, é sempre o SCN5A, que é solicitado, e apesar de outras terem sido demonstradas ou sugeridas, né, outros genes, é sempre o SCN5A. E o SCN5A, ele pode estar implicado com uma área maior de arritmogênica dentro de um estudo eletrofisiológico, mas ainda isso não está tão certo. Então, para a síndrome de Brugada, talvez, né, e sempre a clínica é prevalente, é o que mais conta, né? Então, doutor Darré. Queria só complementar uma coisa que é do dia a dia, para quem está em hospital, UTI, pronto-socorro. Muitas vezes a gente está falando de QT congênito, aquele que é, né, mais raro, mas a gente às vezes pega os pacientes com taquicardia polimórfica e QT chamado adquirido. E a gente tem que tomar cuidado, que agora tem vários trabalhos já demonstrando que uma boa parte desses QTs ditos adquiridos, na verdade, são induzidos. Se mudou a palavra, tanto que no inglês é induced QT, e não mais acquired, ou seja, se ele tem uma base genética, isso é em torno de 30% a 40% hoje desses casos que eram julgados antes, foi só a droga. Aí melhorou e o QT encurtou, mas às vezes não é. O que se viu é que esse QT ele não é tão curto, ele já é um pouco mais longo do que o QT da população normal. O cara que já tem 440, 450, que vai para 500 fácil com qualquer droga. Então, a incorporação de teste genético é importante, acho que a gente vai começar cada vez mais a indicar e pedir, principalmente se tiver uma história familiar, né, de morte súbita, etc., tal caso que às vezes pode ser um caso índice, mas quero chamar a atenção para a situação do dia a dia, e se a gente tiver cada vez mais disponibilidade, né, principalmente ambiente do SUS, né, a gente vai ficar muito feliz. Inclusive, isso que o doutor Darré estava comentando foi mencionado no consenso, né, do qual vocês participaram. Doutor Sternick, quer complementar? Não, eu achei interessante o comentário do Francisco, porque a gente viveu uma época há mais tempo atrás que a gente fazia ablação da junção atrioventricular para controlar a frequência em pacientes com fibrilação atrial permanente que tinham frequência de difícil controle, a gente faz até hoje, claro. Mas o que acontecia? A gente colocava um marca-passo com frequência que a gente costuma colocar de 60, fazia ablação e alguns pacientes tinham morte súbita por fibrilação ventricular. E com o tempo a gente resolveu então deixar esses marca-passos com frequência mais alta durante algum tempo para haver uma acomodação. E os estudos posteriores mostraram
que o que acontece? Esses pacientes que têm risco de ter morte súbita depois do bloqueio por ablação, são justamente pacientes que tinham QT longo, oculto ou latente, não sei o nome que a gente deve dar a isso, e que foram induzidos pela bradicardia. Era mais um exemplo disso que o Francisco tinha mencionado. Eu só queria fazer um outro comentário, que eu achei interessante colocar aqui, que com esses novos conhecimentos que foram adquiridos nesses últimos anos, né, que foram colocados nessa diretriz, a própria conceituação de algumas síndromes arrítmicas vai mudar. Por exemplo, o termo canalopatias já está obsoleto, porque já tem várias mutações de QT longo que não são mais nos canais iônicos de sódio, né? Vocês podiam comentar sobre isso, mas a doença é mais abrangente do que os canais iônicos, né? A própria rianodina, né? A rianodina é uma proteína de recaptação, ela não é um canal, né? Então, a começar pela rianodina. Estou de acordo com a sua observação. Também ia chamar a atenção, desculpa, doenças progressivas do sistema de condução também, né, Luciana? Porque a gente também fala, bradicardia, uma pessoa do nada, então sempre desconfiar, né? Às vezes no dia a dia a gente pega os bradicárdicos do nada, que fibrilam o átrio, que você fala, mas tem alguma coisa que está estranha. Querido residente, querido médico, você não está achando que está um pouco incomum? Não é atleta? Está tão bradicárdico, está tendo pausa demais, do nada. Então, hoje a gente sabe também, ainda temos ainda um campo pela frente para explorar, mas são situações em que a gente, com certeza, tem aprimorado aí com a incorporação dos testes e marcadores genéticos. Eu acho importante agora, para a gente finalizar esse papo, que está muito bom, mas estamos chegando ao fim, cada um de vocês falarem um comentário final sobre como vocês pedem teste genético na prática clínica. Eu vou até começar dando um pouquinho também da nossa história, assim, em relação ao teste genético na prática do consultório privado, está muito, muito mais prático hoje em dia, já que em um mês a maioria dos laboratórios podem trazer um resultado de menor custo. Na parte pública, né, doutor Darrié, então, juntamente a Mirella, que faz os testes genéticos do protocolo, nós temos também, assim como tenho certeza que o Stenick vai comentar sobre a Renômica, nós temos o Mapa Genoma Brasil, que é uma iniciativa PROAD SUS da Beneficência Portuguesa, e nossa equipe, então, clínica, de todas as unidades no AB, juntamente com a interface com o laboratório de genética, formamos uma equipe multidisciplinar na elaboração desses laudos e discussão da prática clínica baseada em teste genético. Mas eu gostaria, então, de reforçar que o fundamental é que a gente solicite o teste genético, sabendo aconselhar esse paciente pré e pós, e então eu passo a palavra para vocês complementarem para a gente finalizar uma dica prática às pessoas que queiram pedir teste genético no seu consultório ou na prática de hospitais públicos. Doutor Stenick? Bom, o estudo Renômica é um estudo que é patrocinado pelo Ministério da Saúde, e ele envolveu, inclusive, a aquisição de 2 aparelhos de última geração Lumina, um para o UFRJ e um para o Instituto de Cardiologia Laranjeiras. E ele prevê, o estudo tem duração prevista de 3 anos, e ele prevê em torno de 3.500 sequenciamentos genéticos do Brasil inteiro. A gente já tem aderidos ao estudo dezenas de centros representativos de todas as regiões do país. Claro, a região Sudeste e Sul tem uma representatividade, infelizmente, maior. Mas no estudo Renômica, a gente estuda as cardiomiopatias, as aortopatias e doença coronariana, principalmente. Agora, na prática clínica, para as pessoas que não têm vivência com análise de teste genético, é importante que haja o concurso do geneticista clínico. E se ele não estiver por perto, vale até uma ligação. Eu sei que alguns laboratórios maiores têm profissionais geneticistas que podem informar, porque a pior coisa que pode acontecer é você ficar diante do seu paciente no consultório e com um laudo positivo você não saber o que fazer com aquele laudo, porque tem muitas variantes que aparecem lá que não tem implicação com o fenótipo do paciente. Então, para você não ficar mal com o paciente, é importante que você escute uma opinião de um especialista. Essa é a minha principal dica.
Vou continuar então. É isso mesmo, é o aconselhamento pré-teste, ou seja, o que você espera desse exame? Por que eu estou pedindo este exame? Então, deixar claro que nós não teremos todas as verdades, é uma maneira de chegar a um divisor de águas, ou pode não ser um divisor de águas, simplesmente ser frustrante. Então, se a gente vai com a expectativa um pouco mais baixa, eu tenho certeza que a gente consegue aí não gerar também tanta ansiedade, porque senão você pode depois se confundir, se atrapalhar, e aí vem o pós-teste, ou seja, como analisar esse teste e falar, olha, essa variante, eu já vi casos, né? Vocês sabem, variante de significado incerto, achar que incerto não é nada. Não é por aí. A gente sabe que é o tipo 3. Eu costumo comparar com a tireoide. É o Tirades 3. Olha, eu não sei se é maligno ou se é benigno. Está no meio do caminho. Então pode virar uma coisa séria ou pode não ser nada. Então, essa questão de entender o teste é fundamental e, claro, se podemos ter um aconselhamento com o pessoal especializado em genética, geneticista, biomédico, ajuda bastante, tá? Porque a gente, às vezes, na prática clínica de consultório, na correria, tem que ver muita doença que não é só arritmia genética, pelo menos eu. Então, muitas vezes fica difícil, mas a gente procura fazer tudo. Uma vez, até brincando, eu vou terminar, porque eu sei que eu já falei muito. A gente perguntou lá para Portugal, né, Luciana, numa das discussões com o pessoal de Portugal, como que eles faziam aconselhamento. E aí foi muito engraçado, que o doutor Pedro Dragão, que você deve conhecer, Sternick, ele falou, então, nós que fazemos. Não tem, a gente que faz, a gente se vira, vai com a intuição, olha, sei que você tem um problema, você não tem, olha, vai ter que chamar a família, ou então tá tudo bem, mas com certeza o profissionalismo, eu brinquei com isso, mas assim, precisão e profissionalismo não faz mal para ninguém. Então a gente tem que crescer nisso, é por isso que a gente está conversando e tenho certeza que isso, eu espero que essa conversa inspire mais colegas na precisão e no profissionalismo, na interpretação e no pedido de testes genéticos em arritmias. Mirela? Eu acho que é bem importante, como o doutor Darria falou, o doutor Sternick também, é a gente se basear num diagnóstico, quer dizer, já tentar fazer um diagnóstico clínico antes de se solicitar o teste genético. Porque, eventualmente, você solicita o teste genético sem ter muito que, né, algum diagnóstico já na cabeça e vem alguma variante, um significado incerto, alguma coisa que você ainda vai ter que definir e vai ficar com a batata quente na mão, né? Enfim, vale sempre, não só antes, né, a gente considerar a probabilidade pré-teste, né, e ver se aquilo mesmo se encaixa para o seu paciente, né. Eu acho que é bem... E com certeza, você ter um respaldo ou ter para quem correr quando você precisar discutir aquele resultado que você obteve. Entendeu? Isso ali no Encore, né? A gente tem essa equipe toda, eu sempre vou até vocês para discutir tudo, mas às vezes a gente não tem isso em outros laboratórios ou não conhece as pessoas para poder discutir. Então, a gente não tem obrigação de saber aconselhamento tudo acima de genético. tudo. Exato. Doutor Sternick? Eu me lembrei de um aspecto muito importante que eu não poderia deixar de tocar aqui. A gente tocou ano passado no início da conversa a respeito de crianças, porque eu não quero dizer em relação a probandos, mas em relação a parentes de familiares que tenham um probando com determinada doença genética. É muito importante que você procure se informar da idade em que esse fenótipo começa a manifestar, porque o fenótipo não manifesta em todo mundo de cara. Tem doenças que o fenótipo vai acontecer com 5 anos, tem doenças que vai acontecer com 30 anos. Na cardiopatia hipertrófica, a nossa diretriz fala que você pode fazer análise genética a partir de 10 a 12 anos. Mas, você, em algumas situações, você pode pedir uma análise genética em crianças menores de 10 anos. Vou dar só um exemplo. Eu tenho uma família de pacientes que são portadores de mutação tipo lâmina, que é uma cardiopatia de gravidade importantíssima, né? E os pacientes podem ter morte súbita com fenótipo pouco desenvolvido. Então, nesses casos, pode ser que seja válido você fazer tal de uma criança, mas conversar bastante com os pais, né? Porque isso vai criar um problema enorme depois, se der positivo. Então, procurar se informar em crianças qual que seria a idade ideal para se pedir esses testes. Eu acho que a gente realmente termina a nossa conversa com 2 palavrinhas, né? Medicina de precisão.
Então, nós não somos obrigados a saber de tudo. Acho que uma lição da pandemia é que as distâncias encurtaram e a possibilidade de discussões multidisciplinares é factível, é real, e quando a gente não sabe como melhor utilizar o teste genético e suas implicações na família, um exemplo perfeito é a colocação de um diagnóstico numa criança, como o doutor Sternick mencionou. Então, saber a hora exata de começar, como começar e com qual aconselhamento, e dependendo da variante encontrada e do fenótipo, deixa muito claro que a era da medicina de precisão realmente saiu do laboratório e está na nossa prática clínica de uma maneira muito intensa, e cada vez que a gente reconhece mais, esses pacientes também chegam mais, né, parecendo quase uma lei de Velpo aí, mas na verdade é que também a gente está aprendendo a reconhecer. Então, infelizmente eu vou ter que finalizar, agradeço muito a participação de todos, foi um prazer conversar com vocês, até o próximo podcast.